Tem uma dor que você está carregando há tanto tempo que já aprendeu a viver com ela. Não curou. Você apenas aprendeu a ignorá-la durante o dia, a ocupar a mente com trabalho, com tarefas, com pessoas, com qualquer coisa que seja suficiente para não sentir o que está lá embaixo. Mas quando o silêncio chega, quando a casa fica quieta, quando o dia termina e não tem mais nada para ocupar o espaço, ela está lá, exatamente onde sempre esteve. O mundo te disse que o tempo cura tudo, mas o tempo passou e nem tudo foi curado. Há feridas que o tempo não alcança, perdas que não diminuem com os anos, apenas mudam de forma. Há um vazio que permanece independente de quanto a vida ao redor se reorganize. E há uma pergunta que poucos crentes fazem em voz alta, mas que muitos carregam em silêncio. Será que isso algum dia vai ser diferente? Será que o que foi perdido pode de alguma forma ser recuperado? A resposta que Deus dá para essa pergunta não é consolação religiosa, é promessa específica, registrada com precisão em Joel 2:25. E eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não disse que vai aliviar a dor do que foi perdido. Disse que vai restituir os anos. Não alguns, não uma parte. Os anos. Tudo que foi consumido, tudo que foi roubado, tudo que deveria ter sido seu e não foi. Essa promessa é para você agora, e esta oração foi preparada para ser o canal pelo qual você a recebe. Joel escreveu no contexto de uma praga devastadora que havia destruído colheitas inteiras, que havia consumido o trabalho de anos em questão de dias, que havia deixado o povo sem recursos, sem perspectiva e sem saber como reconstruir o que havia sido destruído tão completamente. E Deus respondeu com uma promessa que desafiava qualquer lógica de recuperação natural. Não disse, trabalhem mais e recuperem o que perderam. Não disse, com o tempo a terra vai se recuperar. Disse, eu restituirei. A restauração é obra de Deus, não resultado do esforço humano. E o que Deus restaura não é uma cópia inferior do que existia antes. É a prova de que Ele é o Deus que multiplica onde havia subtração e que constrói onde havia ruína. Jó viveu a perda mais total registrada na Escritura. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu a reputação, perdeu o apoio da própria esposa, perdeu a teologia simplista que havia construído sobre como Deus funciona. Perdeu tudo o que havia construído e tudo o que havia acreditado sobre a relação entre fé e proteção divina. E depois de atravessar aquilo tudo, depois de questionar, de lamentar, de não entender, de sentar no cinzeiro da própria vida e não ter resposta para nada, o texto de Jó 42 diz algo que precisa ser lido com atenção. O Senhor restaurou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que tinha antes. O dobro. Deus não devolveu o que havia sido tirado. Deus não apenas restaurou ao nível original. Deus deu o dobro. Porque a restauração divina não é retorno ao ponto anterior. É avanço para além de onde você estava antes da perda. E isso significa que o que Deus está prestes a fazer na sua vida não é simplesmente devolver o que foi roubado, é construir algo que nunca existiu a partir das ruínas do que existia. Mas preciso parar aqui e falar sobre algo que nenhuma mensagem de cura costuma abordar com honestidade suficiente. Há feridas que ninguém vê. Não as que aparecem em pedidos de oração, não as que você compartilha com o grupo de célula, não as que você consegue nomear numa conversa com o pastor. As outras, as que ficam debaixo de tudo, as que você mesmo parou de examinar porque examinar dói mais do que ignorar. A rejeição que aconteceu há 20 anos, mas que ainda dita como você entra num relacionamento novo. A traição que você perdoou com a boca, mas que transformou a forma como você confia em pessoas. A perda que você processou espiritualmente, que orou sobre, que declarou superada,
mas que ainda aparece em sonho às 3 da manhã com uma nitidez que você não esperava. A vergonha que ficou de algo que aconteceu antes de você ter discernimento suficiente para fazer diferente e que o inimigo usa como argumento toda vez que você tenta avançar. Essas feridas não aparecem em exames, não produzem sintomas visíveis, não pedem licença para atrapalhar a vida, apenas ficam lá, moldando decisões, limitando o alcance, criando fronteiras invisíveis que você nunca escolheu conscientemente, mas que determinam onde você vai e onde você para. Marcos 5 registra a história de uma mulher que carregava esse tipo de ferida. 12 anos de doença, 12 anos gastos com médicos que não conseguiram ajudá-la, 12 anos de isolamento religioso e social porque a lei a classificava como impura, 12 anos de tentativas, de esperanças levantadas e derrubadas, de acordar toda manhã com a mesma dor do dia anterior. Ela não chegou a Jesus com uma fé bem articulada, não chegou com um discurso teológico sobre cura divina. Chegou pelo meio da multidão, por trás, com a fé de alguém que havia tentado tudo e que, num último movimento de determinação exausta, estendeu a mão e tocou a borda da veste de Jesus. E imediatamente sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Não foi a perfeição da fé que produziu a cura, foi a direção da fé. Ela direcionou o que restava de esperança para a fonte certa, e isso foi suficiente. Você não precisa chegar a esta oração com fé perfeita, precisa chegar com a fé que sobrou depois de tudo que você atravessou. E Deus promete em Ezequiel 36:26 que vai fazer algo que nenhuma fé humana consegue produzir sozinha. Tirará o coração de pedra da sua carne e lhe dará um coração de carne. Não vai reformar o coração antigo, vai criar um novo, porque há feridas que não respondem à reforma, precisam de substituição. João 5 registra uma cena à beira do tanque de Betesda que precisa ser entendida com mais profundidade do que costuma ser pregada. Havia ali um homem que estava enfermo há 38 anos. 38 anos. Não meses, não uma temporada difícil. 38 anos esperando junto a um tanque onde, segundo a crença da época, quem entrasse primeiro quando a água se movia seria curado. 38 anos tentando chegar primeiro e nunca conseguindo. 38 anos vendo outros serem curados enquanto ele permanecia do mesmo jeito. E Jesus se aproxima e faz uma pergunta que à primeira vista parece insensível. Queres ser curado? Mas essa não era uma pergunta cruel, era uma pergunta cirúrgica, porque há pessoas que depois de anos suficientes com uma condição deixam de imaginar a vida sem ela. A dor se torna familiar, o limite se torna identidade, e a possibilidade de cura, embora desejada, assusta, porque implicaria reconstruir tudo que foi organizado ao redor da ferida. Jesus queria saber se aquele homem estava disposto a receber algo que ia exigir dele uma vida completamente diferente da que construiu nos últimos 38 anos. E depois veio a ordem que parecia impossível: levanta, pega o teu leito e anda. Não esperou que o homem sentisse a cura antes de se mover. Não esperou que as pernas mostrassem sinais de força antes de dar a ordem. Ordenou antes da capacidade aparecer. E foi no ato de obedecer, foi no movimento em direção à ordem impossível que a cura se manifestou. Deus frequentemente opera assim. A restauração que você está pedindo pode exigir um movimento de fé antes de ser visível. Um passo em direção ao que parece impossível antes que a evidência apareça. E esta oração é esse movimento. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora não com força, mas com necessidade. Não com fé perfeita, mas com o que resta depois de tudo que atravessei. E venho porque Tu prometeste que és o Deus que sara os de coração quebrantado e curativo suas feridas. Eu recebo cura agora, não amanhã, não quando eu sentir que mereço. Agora, neste momento,
exatamente como estou. Senhor, cura o meu coração. Não as feridas que eu consigo nomear, também as que ficam debaixo de tudo, as que moldaram quem eu me tornei sem que eu percebesse, as que o tempo tocou, mas não resolveu. Cada rejeição que ainda ecoa, cada abandono que ainda define como eu me aproximo de pessoas, cada traição que ainda determina o nível de confiança que eu permito, cada perda que ainda sangra em silêncio quando o silêncio chega. Tu conheces cada uma delas com precisão que eu mesmo não tenho. Tu sabes exatamente onde está cada ferida que eu aprendi a ignorar, e eu te dou acesso a cada uma delas agora. Não apenas as que eu consigo descrever, a todas. Senhor, restaura o que foi roubado de mim. Os anos que o gafanhoto comeu, o tempo que foi perdido em circunstâncias que eu não escolhi, a saúde que foi comprometida, os relacionamentos que foram destruídos antes de eu ter maturidade suficiente para protegê-los, o propósito que ficou enterrado sob camadas de dor acumulada, a alegria que foi sendo consumida devagar, sem que eu percebesse exatamente quando ela foi embora. Tu prometeste em Joel 2:25 que restituirás esses anos. Eu reclamo essa promessa agora, não como mérito, como herdeiro de uma promessa que tu mesmo fizeste. Senhor, cura a minha memória, não para que eu esqueça o que aconteceu, mas para que os registros dolorosos parem de produzir dor no presente, para que eu possa lembrar sem ser arrastado de volta, para que o passado perca o poder que tem sobre as minhas decisões de hoje, que as memórias que o inimigo usa como armas contra mim sejam transformadas em testemunhos de que tu estiveste presente, mesmo quando eu não sentia a tua presença. Senhor, restaura a minha identidade. A dor distorceu a forma como eu me vejo, fez-me acreditar em coisas sobre mim mesmo que não vieram de ti, que eu não sou suficiente, que o amor que recebo é sempre condicional, que eu carrego algo que afasta as pessoas, que o que aconteceu comigo é de alguma forma reflexo de quanto valho. Declaro agora que essas crenças não têm origem em ti e não têm autoridade sobre quem eu sou. Tu me formaste, tu me conheceste antes de qualquer ferida existir, e a identidade que tu decretaste sobre mim antes do meu nascimento é mais real do que qualquer mentira que a dor instalou depois. Senhor, abre espaço para o novo. Onde havia ruína, constrói. Onde havia vazio, preenche. Onde havia dor que parecia permanente, estabelece algo que eu ainda não consigo imaginar, porque nunca existiu antes. Tu disseste em Isaías 43 que fazes coisa nova, que já está brotando, que logo se manifestará. Eu abro minha vida para essa coisa nova agora, para a restauração que vai além de devolver o que foi perdido, para o que tu vais construir que é melhor do que qualquer coisa que existia antes. Em nome de Jesus. Amém. Deus não termina histórias na ruína, não deixa em abandono o que começou a construir, não promete restaurar e entrega consolação no lugar. Isaías 43:18 diz algo que parece paradoxal à primeira leitura. Não te lembres das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não é instrução para negar o que aconteceu. Não é espiritualidade de negação que finge que a dor não foi real. É uma instrução sobre direção do olhar. Porque o que Deus está fazendo agora é tão significativo que ficar olhando para o que foi perdido significa perder o que está sendo criado. Eis que faço coisa nova. Está brotando. Já aparece. Não percebeis? A restauração de Deus não é retorno ao ponto anterior. É avanço para além de onde você estava antes da perda.
O que ele vai construir onde havia ruína não é uma reconstrução do que existia, é algo que nunca existiu, algo que a dor involuntariamente abriu espaço para receber. Jó recebeu o dobro, não o mesmo, o dobro. E a sua história terminou com uma profundidade de conhecimento de Deus que nunca seria possível sem a travessia que ele havia feito. A restauração não apagou a dor, mas a colocou num contexto que mudou completamente o seu significado. A sua história não termina na ferida, termina na restauração. Se esta oração chegou num lugar que precisava ser alcançado, vai até os comentários agora e escreve restaurado. Uma palavra que declara que você recebeu o que Deus prometeu, que você não vai mais viver definido pelas perdas, que a coisa nova que Deus está fazendo tem mais autoridade sobre a sua vida do que qualquer coisa que foi roubada. Salva este vídeo. Volta toda vez que a dor tentar convencer você de que a restauração não é real. Toda vez que o peso do que foi perdido tentar ser mais presente do que a promessa do que está por vir. Compartilha com alguém que está definindo o próprio futuro pela extensão das perdas do passado. Essa pessoa precisa ouvir que Deus não apenas cura, Ele restaura. E o que Ele restaura é sempre melhor do que o que foi perdido. Este vídeo abre um novo ciclo no canal. Um ciclo de cura que vai cobrir cada dimensão da vida que precisa de restauração. Se você quer acompanhar cada novo conteúdo deste ciclo, se inscreve e ativa o sino agora. E se você ainda não assistiu ao ciclo de guerra espiritual completo que foi construído antes deste, ele está no canal esperando por você. 4 vídeos que cobrem proteção noturna, ativação matinal, declaração de autoridade e identidade sob ataque. Os 2 ciclos juntos formam o sistema espiritual mais completo que você pode ter para cada dimensão da vida cristã. Deus vai restaurar tudo o que foi roubado de você. Essa promessa não tem prazo de validade, e ela é para agora.